Bom, pessoal, então depois do protocolo de segurança na administração do medicamento, nós vamos ver o último protocolo, que é o de prevenção de lesão por pressão. Então, primeiro a gente precisa entender que existem duas situações em que o paciente fica em repouso no leito. Ou ele vai ficar em repouso absoluto, ou seja, aquele que ele não pode levantar, né, da cama para nenhuma atividade, nem atividade de enfermagem, nem atividade básica dele. Então, ele não pode, por exemplo, realizar um banho de aspersão, em uma cadeira higiênica, porque ele precisa permanecer em repouso absoluto. Então, nesse caso, seria um banho no leito. Já o repouso relativo, ele pode sim, em alguns momentos, sair da cama para algumas atividades específicas. Então, seja para fazer um banho de aspersão em cadeira higiênica, seja para repousar um pouco em poltrona ou sair para realizar algum exame fora da unidade em uma cadeira de rodas. Então, esse paciente pode se mover em relação ao leito por alguma razão específica, tá? Independente disso, um paciente que está acamado, como nós chamamos, né, o nome certo que nós chamamos, então ele está em repouso, na verdade ele está acamado. É necessário que a gente faça a prevenção de lesão por pressão. Então, o que, que é a lesão por pressão antes de mais nada? É a força que o osso, em determinada parte do corpo da pessoa, exerce em relação à pele em uma superfície rígida. Então, vamos imaginar um paciente deitado. Eu vou voltar a imagem desse paciente deitado. E aí a gente imagina aqui, ó, nessa região posterior do ombro dele, nós temos, na região dorsal, nós temos a escápula. Então, imagina que ele está deitado aqui por muito tempo e o osso da escápula está fazendo uma pressão em relação à pele, né, no colchão. Então, quem está sendo pressionado aí é a pele do paciente. E uma coisa pressionada, uma pele pressionada, prejudica a circulação local. Então, a circulação de sangue daquela região fica prejudicada, a ponto muitas vezes de provocar uma hipóxia na região, uma anóxia na região, e aí o paciente gera a lesão, que é a falta de oxigenação, a falta de irrigação devido à pressão exercida. Eu vou deixar para vocês depois um vídeo explicando também como é que é a lesão, tá? Mas basicamente é isso. E aí, para evitar que o paciente tenha lesão por pressão uma vez que ele está acamado, é necessário que a gente faça a movimentação ativa e passiva com esse paciente. Então, se ele não tem nenhuma restrição de mobilidade das pernas, mas ele não pode andar porque ele precisa ficar acamado, é importante que ou ele mesmo faça, ou seja, uma movimentação ativa, ou que nós profissionais façamos o movimento para ele, uma movimentação passiva. Isso serve para que ele tenha uma melhora da circulação, evite lesão por pressão e também melhore toda a sua condição clínica geral. Então, existem algumas movimentações que podem acontecer de forma ativa ou passiva. A primeira delas está aí para vocês identificada como a A, é a flexão. Então, a flexão está aqui para vocês no desenho. A extensão é o contrário da flexão. Eu tenho para vocês a hiperextensão, que é para trás. Tem aqui a abdução, abrindo lateralmente, a adução fechando lateralmente. Tem ainda a rotação externa e a rotação interna. Todos esses movimentos podem ser realizados nos membros superiores também, tá? E isso auxilia a movimentação do paciente, prevenindo, então, lesão por pressão. Outra forma que dá também para a gente ajudar a evitar aí, né, a prevenir a lesão por pressão, é realizar algumas mudanças de decúbito no paciente. Então, o paciente pode ficar de várias formas na cama. Uma delas é a pronação, ou seja, em posição ventral, em que a região frontal do paciente fica em contato direto com a cama. Reparem aqui nesse desenho como esse paciente está completamente apoiado. Ó. Ele tem um apoio abaixo dos braços, ele tem apoio na face, ele tem apoio no membro superior, ele tem apoio no membro, nos membros inferiores. Então,
permanecer, né, para permitir que um paciente fique nessa posição, é necessário que a gente coloque vários apoios, ou seja, coxins, sejam eles de silicone ou não, como eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas que sejam suficientes para fazer com que o movimento do paciente fique natural, né? Então, a anatomia, respeitando a anatomia do paciente, sem prejudicar as funções fisiológicas do paciente. Eu vou abrir uma aspas aqui para a gente discutir um pouco em relação à condição atual que estamos vivendo. Essa pandemia do coronavírus, das formas de tratamento que vocês estão vendo que está sendo utilizada para os pacientes graves é realizar a intubação orotraqueal, ou seja, deixar o paciente respirando por ventilação mecânica. E todos os hospitais que estão fazendo isso com os pacientes, eles deixam o paciente nesta posição. Por quê? Esta posição é a posição que facilita a ventilação pulmonar do paciente. Então, os pacientes em condição grave do Covid-19, eles ficam entubados, como está esse senhor aqui, deitados na maca nesta posição, porque aqui no quadril e aqui no braço, como vocês podem ver, são colocados coxins, então o tórax aqui na região anterior, né, aqui para baixo, aqui não dá para a gente ver, lógico, mas o tórax do paciente fica livre, permitindo que a ventilação pulmonar desse paciente seja mais adequada para essa condição. Então, os pacientes de Covid-19 que estão em condições graves e precisam ficar em ventilação mecânica, eles estão ficando nesta posição, ou seja, pronação, estão ficando pronados. E uma outra posição, então, que nós temos também é essa aqui, ó, supinação, que é o contrário da pronação. Então, enquanto pronação é de barriga para baixo, supinação é de barriga para cima. Só para vocês fazerem aí uma analogia de nome, eu posso chamar tanto de pronação como de posição ventral. Anotem esse nome aí. A supinação eu posso chamar de supinação ou posição dorsal. Então, aqui, ou é decúbito ventral igual pronação, decúbito dorsal igual supinação, certo? Reparem que aqui no desenho, eu não tenho como eu tinha aqui uma foto, né, de um paciente real, mas tem aqui o boneco. E assim como este também fica apoiado com vários colchões, lençóis, travesseiros, aqui também fica, para deixar esse paciente o mais anatomicamente confortável possível. Bom, além disso, além de deixar o paciente completamente apoiado para facilitar toda a acomodação dele no leito, também faz parte de prevenir lesão por pressão a nossa massagem de conforto. Então, vocês vão aprender lá no estágio que, normalmente após o banho, normalmente um banho no leito do paciente, a gente realiza a massagem de conforto com material hidratante. Então, seja óleo ou seja creme hidratante, a gente faz a massagem para ativar a circulação do paciente, facilitar essa circulação e aí, consequentemente, a gente melhora a oxigenação da pele e evita a lesão por pressão. Para vocês acompanharem o tema lá no livro do volume 1, na página 57, chama Conforto Físico, tá? Todo esse material também está lá. Bom, uma outra ação que nós temos e é bastante presente nos hospitais para prevenção de lesão por pressão é a mudança de decúbito. Isso vocês já devem ter ouvido falar por aí. Existe esse relógio que ele é universal aqui em São Paulo, né? Pelo menos aqui em São Paulo a gente usa bastante, em que as instituições colocam para facilitar a nossa vida em relação à mudança de decúbito do paciente. Então, aqui diz que a cada 2 horas, ó, eu necessito realizar a mudança de decúbito desse paciente. É lógico que quando eu falo que a mudança de decúbito tem que acontecer a cada 2 horas, é de uma forma a facilitar todo o trabalho da enfermagem, mas existem pacientes que podem ter a necessidade dessa mudança acontecer em menos tempo. Como que a gente vai saber se aquele paciente precisa ser mudado de decúbito em menos tempo? De acordo com a avaliação clínica dele. Então, se eu estou fazendo a mudança de decúbito daquele paciente a cada 2 horas e não está surtindo efeito, ou seja, o paciente está tendo lesão, pode ser que para aquele paciente haja a necessidade de mudança dessa ação.
como eu digo sempre, nada vai ser tomado, nenhuma decisão vai ser tomada só por um profissional, então isso precisa ser avaliado por toda a equipe de saúde, tá? Mas, basicamente, para todos, a gente começa seguindo esse protocolo. Então, aqui, ó, do meio-dia ou da meia-noite às 2, o paciente fica em decúbito dorsal. 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã, eu passo ele para decúbito lateral esquerdo. Às 4, ele vai ficar em decúbito lateral direito. Às 6, ele vai ficar em decúbito dorsal novamente. Às 8, em decúbito lateral esquerdo. E às 10, em decúbito lateral direito. Seguir esse relógio, vejam que fica em forma de relógio, garante que eu não me confunda. Então, de repente, eu não sei para que lado eu mudo o paciente, é só eu olhar o relógio. Se for entre 4 e 6, eu sei que aquele horário esse paciente deveria estar em decúbito lateral direito. Isso é para facilitar o nosso atendimento. Outra forma de realizar a mudança de decúbito é tirando o paciente do leito, então auxiliando em caminhadas breves no corredor, colocando o paciente em poltrona. Tanto esse quanto essa ação podem ser, sim, auxiliadas pelo acompanhante do paciente, o que facilita bastante a nossa vida também, tá? Outra condição que também pode provocar a lesão por pressão no paciente é a contenção física. Vocês vão ver que alguns pacientes, principalmente os que estiverem em UTI, é utilizado esse recurso a fim do paciente não retirar nenhum tipo de dispositivo que ele está lá. Então, vocês vão entender quando vocês estiverem lá no estágio que um paciente que está com acesso venoso, está com sondas, diversos tipos de sondas, o paciente tem monitorização, que é uns eletrodos que ficam pelo corpo, em algumas condições em que ele fica muito agitado, ele utiliza as mãos para arrancar todos esses dispositivos. Ou é um paciente que não consegue ficar deitado, ele não está ficando deitado em maca, ele quer levantar a qualquer custo, e se ele levantar, ele vai cair. Então, é utilizado esse tipo de contenção, como vocês estão vendo aqui, para tentar, é uma tentativa de proteger o paciente, ou dele mesmo se agredir, ou dele arrancar algum dispositivo, ou mesmo dele levantar e cair, tá? Então, a contenção física nada mais é o ato de imobilizar os membros superiores e imobilizar os membros inferiores, e aqui, eu não sei se ficou claro, mas dá para ver no desenho, imobilização torácica do paciente. Dá para fazer também imobilização de quadril. A técnica para fazer cada um deles, eu vou deixar um vídeo para vocês verem, tá? Então, tem um jeitinho certo de fazer o passo a passo de contenção aí. Existem outro tipo de contenção. Então, o paciente, mesmo aqui, ó, contido, ou seja, fisicamente, mesmo amarrado fisicamente, pode permanecer ainda em condições que coloquem a vida dele em risco ou o tratamento dele em risco. Então, ainda existe também a contenção química, ou seja, além dele ficar contido fisicamente, o médico prescreve um medicamento que faz com que ele fique mais sonolento, evitando que ele tenha picos de agitação e aí evite que ele se machuque, né, dessa forma. Reparem que aqui, às vezes, nestas contenções, a tensão entre a faixa e a pele é tão grande que pode provocar lesão por pressão. Por isso que a gente está comentando sobre esse tipo de contenção, tanto a física quanto a química, aqui neste módulo. Outra coisa que ajuda a prevenir lesão por pressão, embora a gente não acredite, é as grades, mas eu tenho que tomar cuidado com as grades. As grades, elas servem para proteger o paciente, inclusive de outro protocolo básico que nós vimos logo atrás, que é o de risco de queda. Porém, às vezes, o paciente está contido na maca e a contenção está amarrada na grade. E às vezes a manipulação da grade para cima, né, ou para baixo, faz com que gere uma fricção no braço do paciente, se for o caso da contenção estar no braço, e aí pode provocar uma lesão naquela região. Então, também é importante prestar atenção, tanto nas camas quanto nas macas, se o paciente não está com a pele encostando no metal, se a contenção dele não está amarrada em local indevido, né? Às vezes, pacientes com sobrepeso ou que estejam, né, acomodados aqui em maca, podem ficar com a pele encostada no metal e isso, ao longo do tempo, pode levar, né, a ter uma lesão por pressão.
Bom, para evitar tudo isso em maca, em cama, em que seja, a gente precisa sempre colocar estes suportes, né? Esses apoios para o corpo. Reparem aqui que na foto ela está em decúbito dorsal ou pronação, decúbito lateral direito e aqui em posição de pronação, né? Aqui supinação, aqui pronação. Então, aqui em decúbito dorsal horizontal, aqui em decúbito ventral. Reparem que é colocado aqui, ó, travesseiro, aqui é colocado um travesseiro para o braço, aqui um travesseiro para a cabeça, aqui também, aqui também. De acordo com a posição que ela vai ficar, é preciso colocar esse tipo de apoio, tá? Isso daqui vocês vão aprender lá na prática com o professor. Gravem, a partir desta foto, quais são os locais que a gente coloca os coxins, porque eles estão de acordo na realidade com os locais, com os locais de maior propensão de úlcera por pressão, que eu vou deixar para vocês aqui nesta imagem. Então vejam que aonde tem os pontos vermelhos são os locais de acordo com a posição em que o paciente mais tem chance de desenvolver uma úlcera. Por quê? Porque estes locais são locais de proeminências ósseas. Gravem esse nome. Proeminência óssea significa que eu tenho um osso, como eu disse que é a origem da lesão por pressão, um osso que faz pressão na pele em relação à superfície. Então aqui, ó, por exemplo, na região occipital, aqui nas orelhas, aqui na região escapular, aqui na região do cotovelo e aqui na região do calcâneo. Vejam que cada ponto tem o seu nome correto e essa é a atividade que eu vou pedir para vocês nesta aula. Descrever o nome de cada uma destas regiões que o paciente tem a probabilidade de desenvolver uma lesão por pressão. E aí, de acordo com cada uma destas regiões, é o local que eu tenho que fazer a proteção. Como que eu faço a proteção? Várias formas. Aqui vocês veem um colchão de ar, normalmente mais visto em unidades particulares. Existem coxins de silicone. Coxinha é esse aqui, ó. É um material siliconado de várias formas. Aqui tem para os pés, aqui tem para a região da cabeça, aqui tem para a região sacra. Vai depender do local onde vocês estão atendendo. Existe o famoso colchão caixa de ovo, aqui o formatinho dele, ó, que também pode ser colocado como proteção, né, de proeminência óssea. Existem também curativos específicos, ó, isso daqui é uma placa hidrocelular, ela serve para proteger o local. Então, se eu acho que vai dar aqui na região calcânea da pessoa, eu vou lá e coloco exatamente como vocês estão vendo aqui, eu coloco o adesivo. Alguns hospitais usam plástico filme, alguns hospitais utilizam este protetor que se chama Cavilon, que é uma película que ela vem em formato de spray ou creme, que ela forma justamente uma segunda pele no paciente, isso evita que ele faça lesão. E existe também alguns hospitais que utilizam o óleo Dersane como uma forma de fazer aquela massagem de conforto que eu falei anteriormente e também de proteger a região hidratando a pele, né? Então, independente do tipo de proteção, pelo menos o básico é necessário que a gente faça. E qual é o básico? Seguir justamente isso aqui, saber onde o paciente pode ter lesão e proteger justamente estas proeminências durante a permanência dele nestas posições, tá? Então aqui, vamos de novo, decúbito dorsal ou supinação, aqui decúbito lateral, neste caso, se o braço esquerdo está embaixo, ou seja, apoiado aqui, se é ele que está em contato com a cama, decúbito lateral esquerdo. Se for o braço direito apoiado na cama, ou seja, virado para o outro lado, seria decúbito lateral direito. Aqui, ó, é pronação ou decúbito ventral. E aqui é a posição sentado, tá? Essas duas posições de sentado ou semi-sentado, elas são chamadas de Fowler.
Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o nome da posição. Chama posição de Fowler, ou seja, sentado ou semi-sentado, a partir de 45 graus até 90 graus, tá? É o nome que a gente vai chamar. E aí eu vou pedir então, vou deixar essa missão com vocês para vocês descreverem o nome de cada uma destas regiões. Bom, por fim, quando o paciente tem algum destes, todos esses problemas que nós vimos nos dois vídeos, ou seja, quando há quebra de qualquer um destes protocolos básicos de segurança, e a gente identificou o paciente de forma errada, administrou um medicamento inadequado, o paciente adquiriu uma infecção hospitalar por falta de higienização das mãos, o paciente sofreu uma queda dentro da instituição hospitalar, ou o paciente fez uma cirurgia em local errado, tudo isso é considerado como um dano ao paciente, ou seja, nós fizemos, né, com que o paciente tivesse um dano. Ele veio para resolver um problema e saiu do hospital com um dano. Este é o nome. Nós levamos o paciente a um dano. E o que a gente deve fazer quando isso acontece? Então, a primeira coisa, o profissional, quando ele vê que ele fez algo errado, ele deve realizar essa notificação, ou seja, ele deve informar que ele fez algo errado, porque muitas vezes há a possibilidade de reversão deste erro, né? E não levar o paciente a tanto prejuízo assim. E toda vez que isso acontece, então o profissional assume o que fez e notifica. Quando eu digo notifica, pessoal, existem várias formas de fazer essa notificação, mas o mais básico de todos é comunicar à sua enfermeira. Então, compartilhar com a enfermeira o que aconteceu para que ela fique sabendo do dano ali, do problema que aconteceu, tá? Quando isso acontece, o hospital ele tem que realizar um gerenciamento desse risco, ou seja, se você errou, significa que alguns dos processos podem estar vulneráveis para que outras pessoas errem também. Não sei se vocês se lembram, mas existiu aquele caso da menina da técnica, né, de enfermagem que administrou vaselina na veia da menininha, da paciente. Ela assumiu o erro, ou seja, ela fez a notificação e o hospital teve uma ação para gerenciar melhor o risco. Então, a partir daquele erro, o hospital que fabricava o frasco de vaselina modificou a identificação e o próprio frasco do medicamento para que não fosse cometido novamente esse erro, tá? Então, tudo isso é importante para que a gente evite o erro de outros profissionais com outros pacientes. Eu vou deixar no final desse vídeo, então, o questionário relacionado ao posicionamento, né, a proteção das... Na verdade, eu quero saber as regiões, qual o nome das regiões de proeminências ósseas, e vou deixar também um vídeo relacionado ao dano ao paciente. Bom estudos, pessoal!